Bom dia. Este é o momento de reflexão. Fortaleça o seu coração e repasse esta mensagem a todos que ama. Leitura do livro Cristo em Nós, psicografado por João Nunes Maia, ditado pelo Espírito de Miramês, capítulo intitulado Perdão. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Marcos, capítulo 2, versículo 9. Os escribas não gostaram quando ouviram as palavras de Jesus frente ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, levanta-te e anda. Eles protestaram, argumentando que somente Deus pode perdoar os pecados. A ignorância, na maioria das vezes, tenta criar barreiras diante do progresso. Contudo, seu próprio trabalho é desmoronado por estar assentado em bases de areia. Poderia o Cristo dizer ao paralítico: levanta-te e anda, sem mencionar perdão os pecados, mas o Mestre quis mostrar mais uma vez que toda enfermidade provém do erro, e quando este se encontra reparado, não tem mais sentido o desequilíbrio. E quem conhecia esta ciência mais do que Jesus? Por conseguinte, surgia nessas curas, como a do paralítico, uma ótima oportunidade para o anúncio da verdade. A viagem dos espíritos são cheias de torturas. O roteiro evolutivo das almas são impregnados de espinhos, cujas pontas ferem a carne em todos os pontos sensíveis, para que a alma sinta igualmente. E continua a marcha, recolhendo aqui e ali os dados pertencentes à vida eterna. O pecado é condição lógica daquele que não tem toda a experiência na vida, que ainda não completou o círculo de reencarnações do planeta a que foi destinado viver, em nome de Deus. Quando o espírito vai perdendo o ânimo para as coisas pecaminosas pelo erro, claro que se inicia nele a predominância do bem, colocando-o ao lado da redenção. A jornada daí em diante vai ser de pagamento do que fez na retaguarda. Se porventura algum deslize surgir, constituirá coisa de somenos importância. Não pesará mais na consciência como antes. Serão ramificações de sombras na grande massa luminosa que predomina em torno de si, que logo é expulsada pelo domínio próprio e pela força da caridade e do amor, que revigoram todos os segundos na dinâmica do coração. Será simples advertência para não cair em outras tentações, e compara-se ao vai e não peques mais de Jesus. A tendência para erros clamorosos é do homem primitivo. O ser humano, em cujo mundo espiritual avantaja o amor e este se sobrepõe às insolências terrenas, não se deixa guiar por cegos. A própria luz interior lhe indica o caminho que deverá seguir, sem danos para a viagem. Eis porque já adquiriu com as bênçãos de Deus e a força do tempo o amparo pelo esforço próprio. Quem peca está, desta forma, adquirindo um karma doloroso, que requer resgate não menos difícil, todavia necessário no grande aprendizado da vida. O pecado gera dor, contudo, esta se transformará em luz, que na linguagem espiritual representa evolução. Foi nesse sentido que o Cristo disse que era necessário o escândalo, mas ai daquele que o praticasse. Por certo sofrerá as consequências, mas aprenderá o que somente ele pode ensinar. Quando o espírito vai chegando ao fim da carreira de erros, aproxima-se o término dos escândalos. Sente-se desequilibrado, desanimado e enfermo, requerendo um reparo urgente no mundo mental e no campo orgânico, que só a mudança das ideias poderá plasmar. Nos dois metabolismos, espiritual e material, garantirá a saúde e a paz tão desejada pela alma cansada da jornada empreendida nos escabrosos caminhos da evolução. Sem que a natureza lhe pudesse oferecer outros recursos, os caminhos são variados para galgar o topo da redenção,
nunca deixando a consciência divina fugir de determinados processos de aprendizado, sem os quais não despertaria para a realidade. O ser espiritual não seria, se fossem as tempestades da vida, uma joia reluzente a faiscar no dedo de Deus. A máquina de datilografia que nos serve para transmitir nossas ideias saiu da rocha fria, onde dormitava num clima de inferioridade. Se não fossem os processos de evolução engendrados pelo homem, sob a direção dos céus, não seria uma peça de grande utilidade em se falando de progresso. Contudo, os meios para que a pedra possa chegar a ser um instrumento benfeitor são diversos, sem com isso escapulir da opressão da dor, da disciplina, em todos os seus fundamentos. Assim ocorre com o bom espírito. Sem os processos de transformação, de reajuste, de disciplina, de dor, não há evolução. E quando chegar a ser uma peça de utilidade universal na criação, que nós chamamos de sofrimento e problemas, transformar-se-á em puro amor para com seus semelhantes e para com Deus. O Cristo não poderia falar tudo, como ele mesmo se refere na Boa Nova, sobre as necessidades dos homens em adquirir a vida eterna, por faltar nas inteligências do devido preparo. No entanto, quando oportuno, falaria sem parábolas, diria às claras, desde que não houvesse mais cegos e surdos em se referindo às coisas de Deus. E eis que agora o Mestre torna a voltar, falando por intermédio dos Espíritos, e anuncia uma nova fase evolutiva da humanidade, queira essa ou não. São processos traçados por Deus, sem influência humana. O vai e não peques mais veio nos mostrar que todas as enfermidades estão em completa afinidade com os erros. Quem tiver o preparo de ir e não pecar mais, inicia no seu próprio mundo consciencial a verdadeira cura. Começa a viver no céu que se propôs a conquistar com a força de Deus e a palavra do Cristo. O perdão é uma condição da própria vida. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? A leitura de hoje foi extraída do livro O Cristo em Nós, psicografado por João Nunes Maia e ditado pelo Espírito de Miramês. Que o Espírito da caridade do Natal, em memória do nascimento do menino Jesus, possa nos servir de guia, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.